Você já se perguntou por que enfrenta tantos desafios em sua vida? Parece que muitas vezes, quanto mais você tenta alcançar seus objetivos, mais obstáculos surgem no caminho. Esses momentos podem parecer injustos, mas acredite, eles fazem parte de algo maior. Antes de te chamar para um propósito, Deus sempre prepara o terreno, moldando o seu caráter e fortalecendo a sua fé. Hoje vamos explorar as 7 lições que Deus ensina antes de revelar o seu chamado. Essas lições não são apenas ensinamentos, são ferramentas divinas que te transformam para cumprir uma missão grandiosa. Imagine uma semente plantada no solo. Para que ela floresça, precisa enfrentar a escuridão da terra, resistir ao peso que a cobre e ainda assim buscar a luz. O mesmo acontece conosco. Cada dificuldade que enfrentamos é como a terra que nos envolve, um processo necessário para que possamos crescer e florescer no tempo certo. Talvez você esteja se sentindo soterrado pelas circunstâncias, mas Deus está trabalhando, mesmo que você não perceba. O propósito dele é maior do que qualquer dificuldade momentânea. Neste vídeo, vamos mergulhar em histórias inspiradoras da Bíblia e refletir sobre como elas se conectam à sua vida hoje. Falaremos sobre os desafios de esperar, as adversidades que moldam nosso caráter, os momentos de silêncio divino e como tudo isso prepara você para algo extraordinário. Ao final, você terá clareza sobre como os desafios que enfrenta agora estão moldando você para cumprir o chamado de Deus. Está preparado para entender o plano maior? Então, continue comigo nessa jornada, porque as respostas que você busca podem estar mais próximas do que imagina. Vamos explorar juntos as 7 lições que Deus usa para transformar vidas. E acredite, a sua vida pode ser uma delas. A vida frequentemente nos coloca em situações que parecem insuportáveis, nos fazendo questionar por que enfrentamos tantas dificuldades. Esses momentos de dor e incerteza podem parecer uma punição ou um descaso divino, mas na realidade são parte de um plano maior. Deus não nos permite enfrentar desafios sem um propósito. Cada obstáculo é uma oportunidade de aprendizado, cada dificuldade, uma lição projetada para nos moldar, fortalecer e nos preparar para o que Ele tem reservado. Quando estamos no meio da tempestade, é difícil enxergar a luz que está por vir. Imagine estar no olho de um furacão. Tudo ao seu redor parece caótico, sem direção, e a única coisa que você sente é o peso da incerteza. Mas assim como o furacão passa, as tempestades da vida também chegam ao fim. E quando olhamos para trás, percebemos que o caos foi necessário para limpar o terreno e abrir espaço para algo novo. Deus usa essas tempestades para nos ensinar a confiar nele, mesmo quando não conseguimos ver o propósito imediato. Esses momentos difíceis também servem para nos lembrar que não estamos sozinhos. Todos passam por provações em algum momento de suas vidas. A diferença está em como escolhemos reagir a elas. Talvez você esteja enfrentando problemas financeiros que parecem intransponíveis, conflitos nos relacionamentos que te deixam emocionalmente desgastado, ou desafios de saúde que testam sua força física e mental. Embora esses problemas sejam dolorosos, eles podem ser usados por Deus como ferramentas para fortalecer sua resiliência, ensinar paciência e te aproximar dele. Considere a história de José descrita na Bíblia. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele foi injustiçado e preso, enfrentando anos de sofrimento e isolamento. Para quem olhava de fora, sua vida parecia destinada ao fracasso. No entanto, Deus estava trabalhando silenciosamente, moldando José para se tornar um líder poderoso e sábio. Anos depois, ele não apenas superou as adversidades, mas também salvou uma nação inteira da fome. Cada momento de dor na vida de José foi parte de um plano divino maior.
Essa mesma perspectiva pode ser aplicada à sua vida. Talvez você esteja em um momento que parece ser o vale, aquele lugar onde tudo é incerto, doloroso e aparentemente sem saída. Mas lembre-se, o vale não é o destino final, é apenas uma passagem. É ali que Deus molda o seu caráter, testa sua fé e te ensina a confiar nele. Ele está preparando algo maior, algo que você ainda não consegue enxergar, mas que será revelado no tempo certo. Quando você confia nesse processo, percebe que até mesmo os desafios mais difíceis podem se transformar em bênçãos disfarçadas. Lição 1. Paciência na espera. Você já percebeu como é difícil esperar? Em um mundo onde tudo parece imediato, aprender a paciência pode ser uma das lições mais desafiadoras. Mas, na jornada com Deus, a espera não é perda de tempo. Pelo contrário, é uma ferramenta essencial para moldar o caráter e fortalecer a confiança em seu plano. Deus usa a espera para nos ensinar a depender dele, mesmo quando os resultados que esperamos parecem distantes ou inalcançáveis. A Bíblia nos apresenta diversos exemplos de como a paciência na espera transforma vidas. Um dos mais notáveis é a história de José. Após ser vendido como escravo por seus irmãos, ele enfrentou anos de espera, na casa de Potifar, na prisão e até se tornar governador do Egito. Em cada etapa de sua jornada, José permaneceu fiel e confiante de que Deus tinha um propósito maior para sua vida. Sua espera não foi em vão. No tempo certo, ele foi exaltado para uma posição de autoridade, salvando não apenas sua família, mas também uma nação inteira. Na sua vida, a espera pode surgir em diversas formas. Um sonho que parece distante, uma oportunidade que ainda não chegou, ou uma resposta que demora a vir. Mas a espera não é inatividade. Durante esse tempo, Deus trabalha no invisível, preparando você para algo maior. Ele utiliza esse período para desenvolver sua fé, ensinar lições valiosas e fortalecer sua resiliência. É durante a espera que você aprende a confiar não no que vê, mas no que Deus prometeu. A paciência na espera é uma prova de confiança e obediência. É como plantar uma semente e confiar que ela crescerá no tempo certo, mesmo que os primeiros brotos demorem a aparecer. Se você está em um momento de espera, saiba que Deus não esqueceu de você. Ele está trabalhando, mesmo que você não consiga enxergar agora. Lembre-se, no tempo certo, o que foi plantado florescerá. Lição 2. O silêncio. Como resposta. Você já passou por momentos em que parecia que Deus estava em silêncio? Aqueles períodos em que, por mais que você ore, busque e clame, parece não haver uma resposta? Esses momentos podem ser desafiadores, mas o silêncio de Deus não é ausência de ação. Ele é, muitas vezes, uma oportunidade para fortalecer sua fé, ampliar sua confiança nele e aprender a depender mais da sua presença do que das suas respostas imediatas. Na Bíblia, encontramos exemplos marcantes de como Deus usa o silêncio para trabalhar no coração de seus filhos. Jó, por exemplo, enfrentou um período de dor e sofrimento profundo. Ele perdeu tudo, seus bens, sua saúde e sua família. Durante grande parte de sua provação, Deus permaneceu em silêncio, permitindo que Jó enfrentasse suas dúvidas e buscasse respostas dentro de si. Mas ao final, Deus revelou sua glória de forma grandiosa, mostrando a Jó que ele sempre esteve presente, mesmo quando parecia distante. O silêncio de Deus também pode ser um convite para refletir e crescer espiritualmente. Em um mundo cheio de ruídos e distrações, aprender a ouvir o silêncio é um exercício de paciência e confiança. É nesses momentos que você se volta para dentro, reavalia suas prioridades e fortalece sua conexão com Deus.
O silêncio pode ser o solo fértil onde a fé floresce, porque é ali que aprendemos a caminhar sem depender apenas de sinais visíveis. Se você está enfrentando um período de silêncio, não desista. Deus não te abandonou. Ele está te preparando para algo maior. Como um artista que trabalha nos bastidores, Deus está moldando sua vida para que você esteja pronto para a próxima etapa. Confie no processo, pois o silêncio é muitas vezes o prelúdio de uma grande manifestação divina. Lição 3. Adversidades moldam o caráter. As adversidades têm um papel único em nossa jornada. Elas podem parecer insuportáveis, mas são como o fogo que purifica o ouro, necessárias para revelar a força interior que Deus colocou em cada um de nós. Quando enfrentamos momentos difíceis, Deus está nos moldando, transformando nossas fraquezas em pontos fortes e preparando-nos para propósitos maiores. Na Bíblia, encontramos o exemplo de Davi, um jovem pastor que enfrentou desafios imensos antes de se tornar rei. Ele enfrentou gigantes, literalmente e figurativamente, desde proteger suas ovelhas de leões e ursos até encarar Golias. Cada adversidade não apenas testou sua coragem, mas também fortaleceu sua fé e caráter. Foi durante essas provações que Davi aprendeu a confiar totalmente em Deus, desenvolvendo as habilidades e a resiliência necessárias para liderar uma nação. As adversidades não são apenas momentos de dor, elas são oportunidades divinas de aprendizado e transformação. Quando estamos no calor do problema, muitas vezes só conseguimos ver a dificuldade, mas, quando olhamos para trás, percebemos que foi durante esses momentos que crescemos mais. Assim como uma árvore precisa enfrentar ventos fortes para criar raízes profundas, nós também nos fortalecemos com cada desafio. Se você está enfrentando adversidades agora, lembre-se de que Deus está trabalhando em você. Ele está moldando seu caráter, transformando a dor em força e o medo em coragem. Nenhum desafio é maior do que a graça de Deus. Confie que, ao superar essas dificuldades, você estará mais forte, mais sábio e mais preparado para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. No final, as adversidades serão lembradas como degraus que te levaram a algo muito maior. Lição 4. Humildade na dependência de Deus. A humildade é uma das lições mais profundas que Deus nos ensina em nossa jornada. É nos momentos em que reconhecemos nossas limitações e aceitamos que não podemos fazer tudo sozinhos que nos tornamos verdadeiramente fortes. Deus usa situações que estão além do nosso controle para nos ensinar a depender totalmente dele. Não se trata de fraqueza, mas de sabedoria. Saber que nossa força vem de algo maior. Na Bíblia, o exemplo de Moisés ilustra essa lição perfeitamente. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, ele hesitou. Moisés sabia de suas limitações e chegou a questionar se seria capaz de cumprir a missão. Mas Deus não buscava perfeição, ele queria obediência e confiança. Através de Moisés, Deus mostrou que mesmo com nossas falhas, Ele pode fazer grandes coisas quando aprendemos a depender dele. A dependência de Deus não é um sinal de derrota, mas um ato de entrega. É como se estivéssemos dizendo: Deus, eu confio que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Em um mundo que valoriza a autossuficiência, a humildade de depender de Deus é uma contracultura poderosa. Quando colocamos nossas preocupações, medos e ansiedades em suas mãos, encontramos paz e força que nenhuma conquista humana pode oferecer. Se você está enfrentando um momento em que se sente incapaz, sem forças ou perdido, saiba que Deus está ao seu lado. Ele não espera que você carregue tudo sozinho. Pelo contrário, Ele quer que você confie nele e encontre descanso em sua presença. A humildade de depender de Deus não é uma fraqueza, mas uma porta que se abre para um relacionamento mais profundo com Ele.
É ali que encontramos força para enfrentar qualquer desafio. Lição 5. Fé sob provação. A fé é como uma chama que precisa ser alimentada e protegida, mas também testada para se fortalecer. Deus não nos dá provações para nos destruir, mas para provar que nossa fé é genuína e inabalável. Esses testes, muitas vezes difíceis e desafiadores, nos ajudam a crescer espiritualmente e a nos aproximar ainda mais dele. Na Bíblia, Abraão é um exemplo perfeito de fé sob provação. Deus pediu a Abraão algo aparentemente impossível: sacrificar seu filho Isaque, a promessa que ele havia esperado por tantos anos. Mesmo em meio à dor e à incerteza, Abraão confiou em Deus. Ele subiu ao monte, preparado para obedecer, mas Deus interveio no momento certo, mostrando que sua fé era suficiente. Esse ato não apenas confirmou a confiança de Abraão, mas também revelou que Deus sempre age em nosso favor quando somos fiéis. As provações de fé são oportunidades para demonstrarmos confiança em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Elas nos ensinam a olhar além das circunstâncias e a acreditar que Deus tem um propósito maior. É nessas situações que aprendemos a depender menos de nós mesmos e mais dele, reconhecendo que nossa força vem do alto. Se você está enfrentando um teste de fé, lembre-se, Deus não está te abandonando. Ele está ao seu lado, observando como você responde a esse desafio. Assim como um professor observa seus alunos durante uma prova, ele está presente, silencioso, mas sempre atento. Confie que, ao passar por essas provações, sua fé será mais forte, mais profunda e mais resiliente, permitindo que você alcance novos níveis espirituais e pessoais. Lição 6. Obediência antes da recompensa. A obediência é um dos maiores testes de fé que podemos enfrentar. Seguir a vontade de Deus nem sempre é fácil, especialmente quando o resultado final não é visível. Muitas vezes somos chamados a obedecer mesmo quando tudo parece incerto, e é nesse ponto que nossa confiança e entrega total a Deus são postas à prova. É no caminho da obediência que descobrimos o verdadeiro significado de fé. Um dos exemplos mais marcantes na Bíblia é o de Noé. Deus pediu a Noé que construísse uma arca em um período em que nunca havia chovido. Imagine a incredulidade das pessoas ao redor e as dúvidas que poderiam ter surgido no coração de Noé. Ainda assim, ele escolheu obedecer, confiando que Deus tinha um propósito maior. Noé dedicou anos de sua vida a essa tarefa monumental, sem nenhuma evidência visível do que estava por vir. Quando o dilúvio finalmente chegou, a obediência de Noé salvou sua família e garantiu a continuidade da humanidade. A obediência a Deus nos desafia a abandonar o controle e confiar que Ele sabe o que é melhor. Não é sobre entender o plano completo, mas sobre dar um passo de cada vez com fé. Muitas vezes, as maiores recompensas vêm após os momentos mais difíceis de obediência. Deus honra aqueles que seguem sua vontade, mesmo quando isso exige sacrifício. Se você sente que Deus está te pedindo algo que parece difícil ou incerto, lembre-se de que a obediência é uma forma de demonstrar sua fé. Confie que Ele está te guiando para algo maior. No final, você verá que cada ato de obediência foi parte de um plano perfeito que resultará em bênçãos além do que você poderia imaginar. Lição 7. Gratidão em todas as circunstâncias. A gratidão é uma das armas mais poderosas que temos contra os desafios da vida. Ela muda nossa perspectiva e nos ajuda a enxergar bênçãos. Ser grato não significa ignorar os problemas, mas escolher focar no que Deus já fez e confiar que Ele fará. Gratidão é uma maneira de reconhecer Deus está no controle. A Bíblia nos dá exemplos inspiradores de gratidão em circunstâncias desafiadoras. Paulo e Silas, por exemplo,
louvaram a Deus enquanto estavam presos. Em vez de se lamentarem por sua situação, eles escolheram agradecer e adorar. Esse ato de fé não apenas fortaleceu seu espírito, mas também desencadeou um milagre. As portas da prisão se abriram e eles foram libertos. A gratidão deles transformou uma situação sombria em uma oportunidade de testemunhar o poder de Deus. Gratidão também é um convite para experimentar a paz de Deus. Quando somos gratos, nossos corações se tornam mais leves, mesmo em meio à dor. É como abrir as janelas de um quarto escuro para deixar a luz entrar. Quanto mais praticamos a gratidão, mais percebemos o cuidado e a bondade de Deus em cada detalhe de nossas vidas. Se você está enfrentando um momento difícil, experimente parar e agradecer. Agradeça pelo que você tem, pelo que já superou e pelas promessas que Deus ainda cumprirá. A gratidão não remove os desafios, mas transforma a maneira como os enfrentamos. É um lembrete de que Deus nunca nos abandona e que mesmo nas tempestades há motivos para louvar. Ao longo desta jornada, exploramos 7 lições valiosas que Deus nos ensina antes de nos chamar para um propósito maior. Cada lição: paciência na espera, silêncio como resposta, adversidades que moldam o caráter, humildade na dependência de Deus, fé sob provação, obediência antes da recompensa e gratidão em todas as circunstâncias, carrega um ensinamento profundo e transformador. Mas de que adianta conhecer essas lições sem aplicá-las em nossa vida? A primeira aplicação prática é a paciência. Reflita sobre o que Deus está tentando te ensinar enquanto você espera. Talvez a espera seja o momento em que Ele está moldando sua fé ou preparando o terreno para algo muito maior. Não encare a demora como uma barreira, mas como parte essencial do processo. O silêncio, muitas vezes, é onde Deus mais trabalha. Use esses momentos para fortalecer sua conexão espiritual. Ao invés de buscar respostas imediatas, permita que o silêncio te ensine a ouvir com o coração. Assim como Jó, confie que Deus está presente, mesmo quando tudo parece quieto. As adversidades, por mais difíceis que sejam, não surgem para destruir, mas para construir algo novo em você. Elas são oportunidades de crescimento. Pense nos desafios que você já superou e perceba como eles te moldaram para ser quem você é hoje. A humildade e a dependência de Deus são chaves para viver plenamente no propósito divino. Reconhecer nossas limitações e confiar em Deus abre portas para milagres. Não é sobre o que podemos fazer sozinhos, mas sobre o que Deus faz através de nós. Por fim, a obediência e a gratidão completam o ciclo. Obedeça, mesmo quando o caminho não está claro, e pratique a gratidão diariamente. Agradeça pelo que você tem, pelo que já superou e pelas promessas que Deus ainda vai cumprir. Lembre-se, Deus está contigo em todas as etapas. Essas lições não apenas transformam sua perspectiva, mas também te preparam para viver o plano perfeito que Ele tem para você.